Mentiras, boatos, campanhas de difamação existem desde os tempos imemoriais. Mas a fabricação de notícias falsas criadas e disseminadas sistematicamente com segundas intenções é algo relativamente recente. Uma manifestação que ganha força nas redes sociais, que tem simbiose direta com o advento da internet móvel e encontrou um campo ideal para se espalhar durante as eleições presidenciais de 2014. A combinação de um ambiente político naturalmente efervescente, guerra de informações, popularização das redes sociais, aplicativos de mensagem nos celulares, popularização dos meios de publicação online e descrença na mídia tradicional. A manipulação da verdade foi determinante naquele processo eleitoral e um indicativo do que estava em ebulição em outras partes do planeta. 2 anos depois, nos Estados Unidos, o fenômeno chegava para ficar e ganhava nome: fake news. 2018, Brasil, eleições presidenciais. O fenômeno das fake news ganha fama e é foco de reportagens, artigos e matérias. Analistas começam a se debruçar sobre o tema na tentativa de decifrá-lo e categorizá-lo. Tudo isso envolto em muita dúvida, especulação, incertezas e acusações ao se tratar de um fenômeno recente, em constante evolução e, ao que tudo indica, que veio para ficar. Quem está nas trincheiras da batalha contra as fake news? A primeira barreira contra o avanço da mentira e na luta por preservar a informação de qualidade são os jornalistas. Os principais mecanismos para deter o avanço das chamadas notícias falsas estão presentes no Manual do Bom Jornalismo. Só que o fenômeno ganhou tanto destaque que ele também virou pauta. E a jornalista Helena Borges, da revista Época, é autora de uma das principais reportagens investigativas sobre os produtores de fake news no Brasil, que foi batizada de O Exército de Pinóquios. Fake news é a má informação. Quando você deliberadamente coloca uma coisa que você sabe que está errada e mantém ela no ar. É diferente de um jornalista que às vezes apura uma coisa e depois precisa dar uma errata. O problema é que a fake news ela não é um erro, né? A má informação ela não é um erro, ela é proposital. Então, uma das propostas da matéria, além de saber quais eram os maiores sites de propagação de notícias falsas, era saber quem são as pessoas por trás desses sites e como que é o processo de criação dessas mentiras. Eu acho que o site que a gente conseguiu entender melhor isso foi o Virgulistas, porque foi um site que eu consegui conversar com o dono. Todas as páginas de Facebook são gerenciadas desse apartamento dele. Fui lá falando para ele que eu estava fazendo uma pesquisa de universidade e ele abriu o jogo sobre tudo, assim. Falou que são várias páginas de Facebook que são mantidas para uma alimentar a outra com a informação e ele procurava redatores. Às vezes a pessoa não tinha nenhuma formação, era só para escrever um texto. A ideia é fazer textos rápidos, que dessem pouco trabalho de fazer e que fossem gerar uma polêmica em torno, porque a polêmica ia gerar o clickbait e o clickbait ia gerar o dinheiro. O outro site que era o principal, uma forma que eles faziam era fazer uma matéria sobre um parlamentar, falando sobre a atividade desse parlamentar, divulgando a atividade, e aí depois eles recebiam dinheiro da cota desse parlamentar por estar divulgando a atividade dele. O dono do Gospel Prime falou para mim, olha, as pessoas dizem que o que a gente publica é fake news porque estamos publicando informações segundo a nossa cosmovisão, né? E aí ele defendeu a cosmovisão dele. Quando a pessoa vai ler um site que nunca ouviu falar, uma coisa nova, dá uma pesquisada de quem são as pessoas que trabalham nesse lugar, né? Eu não vou aqui dizer que a mídia independente é melhor ou é pior do que a mídia tradicional. Eu já tive nas duas, sabe? Então não vou ser hipócrita de falar, não, se o site é novo... Eu já trabalhei num site que era novo, eu era a primeira repórter do site no Brasil, sabe? Então o negócio é você ir atrás de quem são as pessoas.
Jornal é feito por pessoas. Às vezes a gente esquece disso, mas o jornalismo é feito por pessoas. Do outro lado da mídia tradicional estão pessoas como Carlos Augusto de Moraes. Sob o pseudônimo de Luciano Ayan, ele é o idealizador de um site onde diz publicar notícias comentadas. Ele foi acusado de espalhar fake news por causa de um texto de sua autoria contendo informações falsas sobre Marielle Franco. Foi o link mais compartilhado da campanha difamatória realizada contra a vereadora carioca após sua morte. Existem dois motivos para o ser humano mentir em termos de mídia, tá? Eu uso bastante alguns materiais de psicologia social, mas eu posso citar um mais simples deles. É um autor chamado Dan Ariely, que escreve um livro chamado A Mais Dura Verdade sobre a Desonestidade. Ele chama de trapaça. Então, mentir é apenas uma das formas de trapaça. O ser humano, ele trapaceia porque ele encontra uma blindagem para a sua trapaça. Ou seja, se ele entende que não vai ter custo para a sua trapaça, isso o incentiva a trapacear. Existe o argumento de que a grande mídia teria meios de checagem que os pequenos meios independentes que não têm uma operação estabelecida não possuem. Bom, isso em tese seria verdade. A mídia tradicional está perdendo assinantes e quer disputar espaço virtual. Então, ela acaba adotando o mesmo tom de rapidez, o mesmo tom de lacração que os meios independentes. A existência de uma mídia independente ajuda a colocar um pouco de freio na grande mídia. Ela precisa ser questionada pelos meios independentes, por aqueles que não concordam com o espectro político adotado pela grande mídia. Ou seja, nós precisamos de um ambiente livre para que a grande mídia volte a ter mais responsabilidade. Porque ela tem perdido responsabilidade, ela tem promovido assassinatos de reputações, tem acusado pessoas injustamente. O que sempre foi produzido no ceticismo político era análise política. Só que em 2016 teve uma outra versão do site, que é o ceticismopolitico.org, antes era .com, que teve notícias comentadas. Também não era um site de notícias. Então, se existia uma notícia para a qual não existia nenhum comentário a se fazer, não era o espaço ali. Então, agora, se tem uma notícia onde você podia fazer um comentário para acrescentar algo no debate público, era o espaço. Então, é um site de notícias comentadas, não de notícias. Existem vários motivos aí que levaram ao apontamento do ceticismo político como um site de notícias falsas. Por exemplo, o fato de eu utilizar pseudônimo. Pseudônimo não é a mesma coisa que perfil falso. Perfil falso é se passar por uma outra pessoa. Outro fator que pode ser colocado na equação é o fato de eu ser um aliado do MBL desde que o movimento resolveu abraçar a causa do impeachment. E o MBL tem sido muito contestado pela extrema esquerda. Ele se tornou um agente político, então a indignação contra o MBL é natural. E também teve o caso da comoção que se criou em torno da morte da Marielle. A extrema esquerda brasileira estava num momento muito complicado e encontrou naquele fato uma forma de unificar as esquerdas, de ter um discurso unificador. Então eles apontavam, por exemplo, a culpa da intervenção federal, a culpa da PM. E quando você precisa unificar algum grupo, às vezes é preciso arrumar um bode expiatório. E encontraram, então, por exemplo, o fato de eu ter publicado uma notícia que citava a declaração de uma desembargadora, sem dar validação à declaração da desembargadora, mas mesmo assim resolveram tratar isso como uma notícia falsa. E era verossímil fazer isso porque podia se falar assim, olha, ele usa perfil falso. Então era só interpretar pseudônimo como perfil falso que haveria então pretexto para se acusar alguém que tem um conteúdo de alta repercussão. E então esses motivos, esses fatores foram úteis para que criassem a narrativa. Este sujeito que usa perfil falso, que está escondido nas sombras e que quis difamar a Marielle. Então era a vítima perfeita. Eu acho que são 3 pontos, não são os únicos, mas são 3 pontos que explicam bem o motivo, né, para me escolherem como um alvo. As fake news muitas vezes são analisadas em um plano mais amplo, mas notícias falsas fazem vítimas.
Talvez a história dessas vítimas e a triste realidade de quem sofre uma campanha de difamação revele o lado mais cruel desse fenômeno: a humilhação, a agressão, o desamparo e a incerta busca por justiça. É duplamente violento, né? Tem a violência do que gerou as fake news e tem a violência do que a fake news gera na gente. E isso já era mais coisa para ter que lidar naquele momento. Então, o meu primeiro ímpeto foi de entrar com um processo, pedir a retirada das fake news das redes sociais, para poder garantir a preservação da memória da Marielle, mas sem ter que fazer contato exatamente com as notícias que eram absurdas. Fui saber um pouco depois. Tinha sido um momento de barbárie, um momento de extrema violência, a forma como a minha companheira foi executada, e as pessoas começaram a viralizar notícias sem nenhum cuidado com o que isso ia gerar para a família, com o que isso ia gerar socialmente também, porque é a desconstrução da imagem de uma pessoa. Na verdade, quem a gente começa a processar são as plataformas digitais para que fosse retirado de circulação as fake news. E aí, um segundo movimento é processar as pessoas físicas, né? Que estão fazendo com que essa notícia circule. Como, por exemplo, um caso muito grave, que foi uma desembargadora que reproduziu uma dessas fake news, que também viralizou, mas, de forma geral, foram as plataformas para pedir a retirada de circulação dessas notícias. Com a viralização da fake news, as plataformas ganham curtidas e compartilhamento, então, de certa forma, é visibilidade, e uma visibilidade muito poderosa, porque circula com muito mais força e muito mais agilidade, muito mais rapidez. Agora, o indivíduo em si, eu não sei o que ganha. Só de pensar que a gente vive num contexto social muito grave, onde as pessoas não tenham nenhuma empatia ou solidariedade à dor do outro e compartilham esse tipo de informação que geralmente vão denegrir a imagem de alguém, vão tentar destruir a memória de alguém. Mas tem uma questão da reprodução, que é porque a pessoa se identifica com a mensagem e acha que a mensagem transmite uma ideia da qual ela compartilha e por isso ela faz viralizar isso. Pessoas relativamente próximas, ou que eram eleitores e acompanhavam o trabalho dela, se identificaram, de certa forma, com as mensagens e questionaram, né, quem era essa mulher. O que, para mim, particularmente, era ainda mais doloroso. A Marielle tinha uma presença e um índice de aceitação popular muito grande. Ela era cumprimentada o tempo inteiro na rua, as pessoas pediam para tirar foto dela, coisa que não é muito comum dentro do nosso cenário político, né? O Brasil está acostumado com um processo político muito rígido, onde a gente perde-se a esperança que um outro tipo de política é possível, onde a gente coloca que todo político é corrupto e por isso está do jeito que está e não dá para melhorar. Ter resposta para o crime da Marielle é uma satisfação hoje que o Estado brasileiro deve ao mundo e uma garantia de que a gente ainda está dentro de um regime democrático. Então, a gente se movimentou rápido para que essas notícias fossem retiradas do ar, porque era uma questão de ser fake news, mas também pela preservação da memória dela, porque, afinal de contas, representatividade importa. A gente precisa da imagem da Marielle sendo vinculada ao que era real, ao trabalho dela e a ela mesma, para que as pessoas ainda tenham esperança de que um outro tipo de política é necessário e também para que a gente não desqualifique esse momento das investigações que ainda é muito frágil e ainda não tem resposta. A principal maneira de evitar o contágio por fake news é a informação. É pesquisar, entender, analisar e debater as causas e efeitos desse fenômeno na sociedade. O professor da USP e pesquisador Pablo Hortelado é conhecido como um dos pioneiros nos estudos sobre as notícias falsas no Brasil. No caso da Marielle, a gente não teve, a princípio, um problema de notícias falsas, a gente teve um problema de difusão de boatos. Imediatamente depois, a gente começou a ter a difusão de boatos de todo tipo, tentando desqualificar a vereadora que ela teria sido eleita pelo tráfico de drogas. Esses boatos do WhatsApp foram para o Twitter e para o Facebook, e logo depois é que eles viraram notícias falsas.
quando autoridades públicas, um deputado, uma desembargadora, repercutiram os boatos e aí a notícia falsa usava, do poder de legitimação dessas autoridades como se elas estivessem confirmando, reiterando esses boatos. O termo notícias falsas é um termo muito difícil de ser definido, um termo que nasceu do calor da cobertura jornalística das eleições presidenciais americanas de 2016, para se referir a um fenômeno novo que estava acontecendo, que eram blogs de notícias que estavam veiculando boatos sobre a candidata Hillary Clinton, né? E logo depois ele foi adotado pelo então candidato, logo depois presidente Donald Trump, que passou a se referir a qualquer cobertura que ele considerava inapropriada da imprensa, chamar também de notícias falsas ou fake news. É um termo que assim, ficou com sentido muito amplo, porque ele designava duas coisas muito diferentes, esses blogs maliciosos e também supostas imprecisões da cobertura da imprensa tradicional. Apesar dessa controvérsia aí sobre como definir, em geral, na academia a gente trata notícias falsas com determinados sites que emulam a forma jornalística, mas não fazem os procedimentos jornalísticos. Então eu tenho manchete, eu tenho lead, eu tenho aspas, tenho abre, eu tenho toda a forma jornalística, mas isso é só, digamos assim, uma maquiagem jornalística, ele não passou pelos procedimentos de apuração jornalística tradicionais, né? Na notícia falsa, a força de persuasão não está no testemunho, a força de persuasão está naquela informação ter passado por uma apuração jornalística. Depende de um público altamente apaixonado que difunde aquela notícia falsa por meio das mídias sociais. E esse é o fenômeno novo. A gente tem uma sociedade civil que está muito polarizada, que está muito apaixonada, alimentada por um ecossistema de comunicação muito partidarizado, muito engajado, e é a sociedade que está difundindo essa informação por meio das mídias sociais. As mídias sociais são muito importantes, elas são a segunda fonte de informação do brasileiro depois da televisão. Quando você abre o seu feed de notícias, quando você abre a sua timeline, você só vê o fogo cruzado, a informação de baixa qualidade e paixão política são fenômenos que se retroalimentam e a gente entrou num círculo vicioso difícil de sair. Não é só no Brasil, não, em vários países do mundo. Se a gente tivesse uma possibilidade mágica de fechar os sites mais maliciosos, o problema não desapareceria, porque as pessoas estão tão apaixonadas que elas selecionariam das melhores fontes as piores matérias, obrigando todo mundo a produzir matérias de má qualidade para alimentar esse sistema. Então, é um problema muito difícil de resolver, porque tem a ver com a degradação do ambiente político. Quando o ambiente político está degradado e a sociedade se vê como parte das engrenagens de um sistema desenhado para enganar, distorcer e manipular, qual o papel de outros agentes sociais? Sociólogo e pesquisador do campo da comunicação, o professor Muniz Sodré tentou explicar para a gente como o fenômeno das fake news é percebido na sociedade e como ela reage aos seus efeitos. Toda e qualquer sociedade se baseia num pacto de confiança. Que você tem que confiar na moeda, você tem que confiar razoavelmente no que determinadas instituições lhe dizem, você é pautado por instituições, e nós estamos atravessando uma crise de confiança. Então, o que é que ocorre? Ao mesmo tempo que esse pacto está se desmilinguindo, há um excesso, uma verdadeira metástase de informação, que não sabemos mais, não temos mais mediadores confiáveis para processar. As pessoas dizem o que querem e não há ninguém que possa contradizer. Esse é o primeiro ponto. Por que não pode contradizer? Porque todo mundo está trafegando na emoção. O jornalismo tradicional, mesmo sendo empresa, a empresa do doutor Roberto, a empresa do Frias, que quer é lucro no final do mês, se não fecha. Mas, ao mesmo tempo, tem um compromisso com uma certa tradição, que é a tradição de dizer a verdade, de ser esclarecimento público. Sem isso, o prestígio do jornal se esvai. Não tem. A democracia é também alguma coisa que você tem que acreditar nela. Ora, com a desestruturação das bases em que se assenta a confiança, em que a confiança está assentada, a democracia corre perigo. Mas não é apenas a fake news. A fake news é um dos fenômenos, é um dos sintomas desse desequilíbrio. A fake news, portanto,
o boato viralizado, mediatizado, resulta da crise da mediação, da falta de mediação. Quem é o mediador confiável? Quer dizer, tradicionalmente é o jornalista, por pior que seja. Mas os jornais não são mais abundantes, confiáveis, nem mediadores que se confiem realmente. Eles estão perdendo força. A informação foi para a rede, mas a informação não é jornalismo. O jornalismo é essa informação mediada de forma confiável. Como a sociedade está muito dividida e o campo político está muito dividido, existe uma disputa sobre o sentido da parcialidade, né? Então, os dois lados acreditam que se eu for imparcial, se eu for crítico, se eu for independente, eu vou para a esquerda ou para a direita. Por isso que, normalmente, esses sites super engajados, eles não têm nomes super engajados. Normalmente, eles têm formas que emulam a do jornalismo imparcial. Então, eu tenho um conteúdo que tem uma apresentação de imparcialidade, de busca da imparcialidade, da independência, mas cujo conteúdo é altamente engajado. Isso está muito ligado da parte da recepção, ou seja, da parte do público consumidor, com o fenômeno da nossa baixa capacidade de reflexão quando a gente está muito apaixonado. Quando eu estou muito apaixonado, eu recebo uma informação que confirma a minha posição política, não só eu aceito essa informação de uma maneira crítica, como eu passo ela adiante por meio do ato de compartilhamento de uma maneira muito acrítica. Mesmo se essa informação é de baixíssima qualidade, ela tem baixa evidência, ela é de uma fonte altamente suspeita, ela tem um alto poder de difusão, mesmo em pessoas altamente escolarizadas, porque ela corrobora aquilo que as pessoas já pensam. Se eu recebo uma informação que é ao contrário daquilo que eu penso, eu vou ser extremamente crítico, vou ver a fonte, vou ver quem está financiando esse site, quem é esse autor dessa matéria, da onde que é esse estudo, você vai até abrir, procurar o estudo, você vai ser extremamente criterioso. Mas se ela confirma a sua paixão, você nem vai olhar, na verdade você nem vai ler e vai apertar o botão de compartilhamento para atacar seu adversário ou para alimentar a opinião das pessoas que pensam como você. Olha, a fake news, do ponto de vista do jornalista, o mediador razoavelmente confiável, tradicional, essa expressão não tem sentido. Porque eles olham, se é news, não pode ser fake, né? Porque o jornalista é o seguinte, quando ele publica uma notícia, supõe-se que todo mundo deva acreditar nessa notícia. Ele está ali porque tem um pacto de credibilidade implícito entre o comprador e o vendedor de jornal. A regra geral é de que você acredite porque há uma certa responsabilidade ética, moral, da empresa de dizer a verdade. A informação não é essa notícia. O que ocorre, na verdade, é o velho boato. E o boato sempre foi viral. Com a rede, o contágio, ele é veloz e é viral. Por quê? Porque a rede, você faz uma bolha. Outra coisa, em toda e qualquer sociabilidade, normal você tem bolhas. Só que nós não nos damos conta disso. Você tem o seu grupo de amigos, que inclui sua família, tem seus amigos. O que essas pessoas dizem no interior, mesmo que você não concorde, você ouve. Uma mãe falando e lhe dizendo alguma coisa, querido, é mais forte emocionalmente do que qualquer prova científica de alguma coisa. Então é a emoção que efetivamente empurra a credibilidade e nós estamos numa democracia de emoções. Portanto, o caos, ainda não sabemos como transformar essas emoções em sentimento, o caos, portanto, é imenso, é enorme. A questão da polarização é uma questão de bolhas perceptivas que não se tocam. Então, nós estamos assistindo a uma multiplicação de bolhas de percepção, não de opinião, bolhas emocionais, que aprofundam uma divisão que sempre esteve aí, só que essa divisão agora é falada. E essa divisão assumiu a forma do ódio. Cada um dos lados está ancorado em ódio. É por isso que eu estou dizendo, é preciso tomar o ódio um pouco mais seriamente. E não com a visão emocional, ódio, eu sou do lado do amor. Não, o ódio é uma coisa duradoura. Ele é duradoura, ele é viral, ele é persistente. Uma das consequências dessa divisão é que eu passo a ter, se eu explorar essas paixões, eu passo a ter um exército
de militantes que difundem a minha mensagem política, e ao difundir essa mensagem política, isso passa a ter efeitos eleitorais. Eu consigo arregimentar votos, né? Então eu tenho, na verdade, milhões, não é exagero, eu tenho milhões de pessoas que podem fazer propaganda do meu campo político, não necessariamente do meu candidato, mas do meu campo político, o que se espera se reverta em votos. Se você pegar os candidatos, os principais candidatos aí que estão na disputa, uma boa parte deles constitui um sistema próprio de notícias. Não necessariamente no sentido de mentiras, né, mas de notícias, digamos, super engajadas, que usam uma série de procedimentos aí de desinformação com propósitos políticos. Nós estamos falando aí de candidatos que têm dezenas de sites e combinados com páginas de Facebook para semear esses sites. Isso tem sido montado nos últimos meses e teve um pequeno boom aí às vésperas do período eleitoral propriamente dito. As eleições de 2014 já foram muito sujas. É muito comum se dizer o Brasil vai viver o que os Estados Unidos viveram nas eleições de 2016 ou que a Inglaterra viveu na campanha do Brexit. Mas, na verdade, muita gente está olhando para 2014 como uma espécie de prenúncio do que aconteceu nos outros países. O Brasil provavelmente é mais vanguarda do que retaguarda nesse caso. Todos os instrumentos, todos os procedimentos de desinformação foram usados na campanha de 2014 e muita gente acredita que se desenvolveu ou se testou no Brasil certos procedimentos que depois foram incorporados nessas campanhas, não é? Tem notícia falsa, flagrantemente falsa, uma coisa completamente inventada, que é jogada na esfera pública com um propósito malicioso? Tem. Mas ele é, digamos assim, o grosso do problema? Não. Ele é mais excepcional do que verdadeiro. No dia a dia a gente tem coisas cinzas, não é? São esses sites super engajados que estão fazendo manchetes em desacordo com o texto, especulação apresentada como fato, fatos muito exagerados. Então a gente está falando de uma série de procedimentos de desinformação que eles são muito mais frequentes do que a mentira propriamente dita. Só que esses procedimentos, eles são difíceis de você atuar sobre eles do ponto de vista de algum tipo de sanção, seja das plataformas, seja, por exemplo, da justiça eleitoral, sem colocar em risco a liberdade de expressão. E é justamente por isso que eles são utilizados. Eles são utilizados porque você não consegue atuar, você não consegue tirá-los sem, digamos, fazer um grande dano, sem prejudicar a democracia. Como preservar os valores democráticos quando a própria democracia está sendo ameaçada? Como vigiar e punir nesse novo cenário? A gente conversou com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para entender como a justiça está lidando com esse complicado fenômeno, uma vez que ele próprio já se manifestou a respeito do risco das fake news para o país, chegando a dizer que o resultado das eleições poderia ser anulado por conta das notícias falsas. Eu já fui alvo de duas fake news. Eu já fui alvo de uma fake news que disse que eu viajei para Joanesburgo, que eu nunca fui na minha vida. Em segundo lugar, que eu era relator de um processo que eu nunca fui. Eu nunca fui da turma que se referiu à notícia. Uma das ministras a que se referiu à notícia já era falecida e o outro ministro já estava aposentado. Então era uma notícia absurdamente falsa. E aí eu não tomei providência nenhuma, porque aquilo ali era prima facie evidente que era falso. Era só consultar os arquivos do tribunal. E nós, juízes, temos muito pudor em investir contra essas notícias, porque a altivez do nosso cargo não permite que nós entremos nesse tipo de confronto. Então, nós, evidentemente, acreditamos que a própria história nulifica essa notícia falsa. A liberdade de expressão, ela pressupõe que o fato seja verdadeiro e o fato seja relevante. Então, a liberdade de expressão não é um valor absoluto que possa acobertar o discurso do ódio, a propaganda enganosa que infirma o Estado democrático de direito por si só, porque o cidadão, ao exercer uma parcela da soberania popular, precisa saber quem é que ele está escolhendo e é preciso que haja uma lisura informacional. As eleições reclamam a moralidade do prélio eleitoral, então a liberdade de expressão não é uma carta de alforria, um bill de indemnidade para sair propagando calúnias e injúrias no afã de deslegitimar uma candidatura.
Porque o cidadão ele vai ter que eleger uma pessoa do povo que vai ser a sua voz no parlamento. Ele precisa ter notícias fidedignas acerca das aptidões daquele candidato. Então, poluir esse ambiente com má informação não significa dizer que a liberdade de expressão não possa ser conjurada. Nós temos todos os instrumentos normativos que criminalizam as fake news. Temos injúria eleitoral, calúnia eleitoral, difamação eleitoral pela via digital, que é uma difamação, e sem prejuízo a um artigo 222 do Código Eleitoral que estabelece que se o candidato for eleito só com base em propaganda enganosa, essa candidatura pode ser anulada. Quando eu assumi o TSE, houve um reclamo muito grande com relação às fake news, porque havia uma experiência nociva que viera da eleição dos Estados Unidos. Eu, então, resolvi agir preventivamente, porque repressivamente nós constatamos em eleições passadas que depois de derreter a candidatura não adiantava absolutamente mais nada, a não ser uma tutela repressiva, mas que já havia contaminado o ambiente informacional das eleições. Então, no meu modo de ver, o importante era melhor prevenir do que remediar. Bom, eu acredito que nas eleições desse ano o impacto das fake news seja bastante diminuto, porque nós atuamos preventivamente de maneira muito enérgica e com amplitude de apoio de vários segmentos. Em primeiro lugar, nós fizemos convênios com a imprensa escrita, imprensa falada pelo rádio, imprensa televisiva, no sentido de não só fazer uma campanha educativa, mas também reservar um espaço de checagem das notícias aparentemente falsas, para que depois o cidadão pudesse compartilhá-las. Num segundo momento, nós criamos, através do rádio e da televisão, campanhas educativas, esclarecendo o cidadão de que ele deveria checar junto à imprensa profissional a verossimilhança daquela notícia. Fizemos também convênios com os partidos políticos que se comprometeram a combater as fake news. Fizemos convênios com os marqueteiros que saíram da última eleição com a imagem um pouco arranhada e fizeram questão de firmar esse protocolo de não proliferação de fake news. Fizemos convênio com as plataformas digitais que se comprometeram, o Google, o Facebook, a remover conteúdo negativo tão logo notificada pela Justiça Eleitoral, e tivemos um apoio assim voluntário das empresas de fact-checking, que também estão aí nesse monitoramento de notícias falsas. Sorte que eu acredito que o impacto seja muito diminuto, quase que insensível nessas eleições. A tradução do artigo 9º, a liberdade de discurso e debates... A imprensa está perdendo campo exatamente por força da sua responsabilidade em construir uma notícia com bases sólidas, ao passo que as redes sociais, elas lançam qualquer coisa e aquilo viraliza independentemente de ser checada a notícia. No meu modo de ver, não há nada melhor contra notícias falsas do que mais imprensa. O viés de confirmação, aquela tendência de acreditar em informações que confirmam crenças pessoais, é mais um mecanismo que torna as fake news extremamente perigosas. Como então combater as notícias falsas quando muitas vezes as próprias vítimas são seus agentes de transmissão? Fábio Guzmão é um dos responsáveis pelo projeto Fato ou Fake, uma iniciativa da editora Globo para checar a veracidade das notícias de grande repercussão no meio digital. A gente viu que em 2010 já tinha ali uma utilização, um uso das redes sociais para uso de robô, para compartilhar desinformação, e aí dos mais variados tipos de conteúdo, né? E vários falsos. 2014 isso se acentuou, 2016 mais ainda, e o que aconteceu foi profissionalizar. Começaram a perceber que existe dinheiro ali. A gente viu muitos exemplos de lá fora em que você tinha até empresas mesmo por trás criando esse tipo de artifício para enganar as pessoas.
O início do projeto foi em dezembro do ano passado. Ali já estava desenhado que era necessário um esforço em conjunto para que a gente conseguisse combater aquilo que a gente estava imaginando que fosse ocorrer nessas eleições. Não é uma unificação, uma atuação em grupo que é só para o período eleitoral. A gente começou a atuar antes, todo mundo entendeu que era relevante, cada veículo que faz parte, todos têm sua independência editorial. No caso da checagem de declarações, o que autoridades, políticos falam, como também aquilo que a internet divulga, que é o que tem de pior, que são as mensagens falsas, ou seja, que causa muito prejuízo em vários setores, fora difundir o pânico. Então todo mundo entendeu que compartilhando conhecimento de apuração, das melhores técnicas de jornalismo de dados, isso só ia acrescentar não só pessoalmente cada repórter que participasse disso, ou editor, como também para o grupo. Aqui foi uma ferramenta que a gente fez internamente, baseado nas listas de monitoramento do Hortelado, da USP, e do Malini, da Federal do Espírito Santo. E justamente eles selecionam alguns sites, algumas páginas em Facebook, enfim. Então a gente usa palavras-chave, faz esse mapeamento, né, desses sites e bota num gráfico que a gente chamou de fact-check radar. Isso ajuda a gente a ter um espectro do que vem sendo falado na rede. E aí a gente começa a ver quais os sites publicam mais, por quê, que tipo de conteúdo é. Ao invés da gente entrar em mais de 100 sites e monitorar esses 100 sites mecanicamente, a gente criou uma ferramenta, um crawler, que de 30 em 30 minutos fica percorrendo e vendo determinadas palavras-chave para ver o conteúdo que é colocado ali. E aí a gente vai olhar para ver se esse conteúdo realmente é desinformação ou não, a penetração depois dele nas redes sociais, enfim. É uma ajuda, é um olhar eletrônico ali que para a gente tem uma importância muito grande, porque seria praticamente impossível a cada meia hora você botar uma equipe para ficar percorrendo 106 sites. Enquanto você não criar uma vacina para isso, ou seja, as próprias redes evitarem que isso ganhe uma penetração em escala e você já vê o movimento nesse sentido, elas já se preocupam muito mais com isso, a gente ainda vai demorar. O problema é que tudo se tornou grande demais. E o algoritmo continua privilegiando as interações. É praticamente impossível combater isso. Você só toma noção quando você recebe no conteúdo no grupo da família, no grupo de amigos, e aí você começa a perceber que esse conteúdo ele já está ganhando corpo e ele vai obedecer ali, alguns um pouco mais, outros menos, algumas horas para ganhar o Facebook e o Twitter. O WhatsApp é muito mais rápido. Em 3 toques você já compartilhou com alguém. A facilidade e a velocidade com que informações falsas das mais absurdas se espalham motivou Edgar Matsuki a criar o site boatos.org. A internet e as redes sociais chegaram para aumentar radicalmente esse potencial destrutivo das mentiras premeditadas, aumentando também, consequentemente, o trabalho do Edgar e a importância do seu site. Ainda hoje é muito mais fácil você compartilhar um conteúdo do que você fazer uma checagem dele. Eu digo isso que para compartilhar um conteúdo, você não precisa de muita coisa, precisa só apertar um botão, escolher as pessoas que você quer que o conteúdo seja compartilhado e aí o conteúdo chegou. Se eu quisesse checar essa informação, eu teria que fechar o aplicativo que eu estou usando, teria que ir até a internet, até um browser de internet, teria que checar, teria que ler e teria que interpretar. Quanto tempo demoraria isso? E quanto tempo demora para eu compartilhar um conteúdo? Muitas pessoas no Brasil se utilizam de telefones celulares para se informar. E muitos desses telefones celulares têm planos limitados. Por exemplo, você só consegue acessar o WhatsApp, você consegue só acessar o Facebook. Então, mesmo que a pessoa tivesse a boa vontade de fazer toda essa checagem, se ela tivesse que ir para um browser e fazer uma pesquisa, ela não conseguiria ou teria que pagar por isso. Na época que eu criei o boatos.org era hoax que falavam, hoje é um termo que não se usa mais. Mas para mim fake news é toda informação que circula na internet com força e que foi criada com dolo para enganar as pessoas. Em 2012 eu trabalhava no UOL, depois eu fui para a EBC, nos 2 locais eu comecei trabalhando com editoria de tecnologia, então muito do nosso trabalho era fazer uma ronda em redes sociais mesmo, verificar o que as pessoas estavam postando no Twitter, no Facebook.
Depois de um tempo na IBC, eu comecei a ter vontade de ter, de fato, um espaço para eu escrever, um espaço para eu conseguir fazer experiências mesmo jornalísticas na internet, poder exercitar meu texto de alguma forma diferente, poder treinar técnicas como, por exemplo, otimização para motores de busca no site, evoluir como jornalista. Eu precisava de um tema. Então, aí eu pensei, opa, peraí, posso falar dessas hoax que circulam na internet, as notícias falsas que circulam na internet. Primeiro mês que deu, acho que 50 mil visitas no mês inteiro, eu fiquei emocionado, assim. Hoje tem dia que a gente tem 50 mil visitas em 1 hora, né? Então, mas eu não tinha essa pretensão e também não tinha noção do problema que era o fake news. Existem informações falsas e informações falsas. Vamos falar de 3 exemplos. Tem aquele exemplo mais elementar que nasce de uma forma, entre aspas, mais inocente, que é o trote mesmo. O trote, assim como existe até hoje pessoas que ligam para o corpo de bombeiros tentando fazer um trote, que não é uma atitude nada legal, existem pessoas na internet que de fato criam trotes. Assim, não existe um objetivo que a pessoa vá conseguir algum lucro ou alguma coisa, é simplesmente enganar, é o trote pelo trote, é a enganação pela enganação, e tem muita gente que cai nesse tipo de história falsa. Muitos desses trotes envolvem pessoas que são imputadas de crimes que elas não cometeram. Então esse é um cenário. Existe o segundo cenário. A pessoa interpreta o mundo de uma forma e coloca uma visão distorcida dessa interpretação de mundo dela. E aí ela vai encontrar várias pessoas com um pensamento parecido com o dela que vão compartilhar a informação e aí ela vai virar um viral. E depois de muito tempo alguém vai apurar e vai ver que a coisa não é bem assim. Até aí a gente não tem nada de segunda intenção. Agora a gente muda o cenário. Existem pessoas que lucram com isso. Tem a eleição do Trump nos Estados Unidos, que tem aquela história dos blogs da Macedônia que publicavam notícias falsas e lucravam com publicidade no site. As pessoas criavam notícias bombásticas, publicavam em um site, colocavam anúncios, e aí elas recebiam por visualização ou clique nos anúncios. E como as notícias falsas eram normalmente bombásticas, as postagens tinham muito acesso e elas acabavam lucrando. Ganhavam horrores? Não. Existe um quarto cenário, e esse é importante deixar bem claro que a gente não tem uma comprovação de que existam pessoas de fato interessadas nisso, mas a nossa experiência com os tipos de notícias que circulam e da forma que elas circulam faz a gente entender que, de fato, algumas notícias falsas, e aí a gente pode entrar principalmente no ramo da política, elas servem para que grupos se fortaleçam na internet. E aí entra a ideologia. Mas o que acontece quando os próprios meios oficiais, os próprios políticos, espalham notícias falsas? A jornalista Taina Lon é editora executiva do Aos Fatos, uma das principais agências brasileiras de fact-checking, a checagem de fatos. Trabalho árduo, em constante evolução e cada vez mais fundamental, mas que nessa guerra diária de narrativas acaba também sofrendo com ataques. Que estimule outras áreas da economia, inclusive na Antes da proliferação de acesso às redes sociais, dificilmente um político teria como ter um canal próprio. Hoje um político pode ter uma conta no Instagram, pode ter um canal no YouTube, pode ter uma página no Facebook e pode ter seu próprio Twitter. Ou seja, ele não precisa mais de mediadores para passar a sua informação e a sua versão dos fatos à frente. E nem sempre a sua versão dos fatos é a versão correta. Ao mesmo tempo, cidadãos estão mais poderosos no sentido de produzir seu próprio conteúdo e disseminar suas ideias. Então, não necessariamente a informação que é produzida por essas pessoas tem amparo nos fatos. Às vezes pode ser só uma opinião. Porque, em princípio, não tem problema e é até saudável que as pessoas publiquem o que pensam na internet, mas se isso gera algum tipo de transtorno para as pessoas, e o transtorno que eu digo não é simplesmente um político dizer algo que é falso nas redes sociais, é você tornar uma campanha de vacinação problemática, é você causar o linchamento de uma pessoa porque disseminou uma informação falsa. Isso sim tem um impacto na vida das pessoas. Ou seja, é um problema muito complexo que foi potencializado com a popularização das redes sociais, que são ótimas, mas têm seus problemas também em termos de regulação e qualidade do conteúdo que circula ali. Então, hoje a gente vai fazer as checagens em tempo real do debate dos candidatos ao governo de São Paulo. E tempo real quer dizer que a gente pega a declaração do debate,
apura o que a gente já tem um banco de dados, as coisas, mas muita coisa é nova, então a gente apura, revisa, edita, publica e joga nas redes sociais, no Twitter e também pelo WhatsApp. Nos meses que antecederam, no início da eleição, o pessoal aqui, a gente montou um grande banco de dados, assim, de coisas que a gente já checou ao longo dessa pré-campanha até, e isso facilita bastante o trabalho na hora do tempo real, porque tem muita coisa que o candidato fala que já é um discurso que ele já construiu, então ele repete muitas vezes os dados. E isso passa também não só de pegar as informações que tem disponíveis, né, na internet, no nosso banco de dados, mas também de entrar em contato com a assessoria do candidato e, mas quando a gente não acha nada, mas como é que ele falou isso? De onde que ele tirou esse dado? Tem como mostrar pra gente, tudo mais? Porque isso tudo é importante na hora de você classificar aquela informação de acordo com os seus que os fatos têm. Chega a nem ser mentira em muitos dos casos, assim, mas dar aquela exageradinha pro lado dele, geralmente quando alguém já teve uma experiência em governo, ou então tá tentando a reeleição, então o cara, como ele tem muito acesso a esses dados, né, que foram produzidos na gestão dele, é comum que são coisas que a gente não consegue achar com facilidade, porque é um dado, entre aspas, interno, não tem como a gente saber muito bem, mas o cara tá ali, ele é o governador ou o cara que está numa posição no mandato, ele pode dar uma exageradinha para cá, para lá, e que às vezes a gente não vai conseguir na hora, mas geralmente a gente vai atrás depois e acaba muitas vezes mostrando que aquilo que ele falou não era bem assim, entendeu? Tinha um exagero ou uma imprecisão notável, ou podia ser até mesmo falso, já aconteceu. Para que ali possamos construir conjuntos habitacionais. Hoje, as pessoas não consomem mais informação como 10, 20 anos atrás. Elas não pegam um jornal que daria um acesso ao contraditório, a análises diferentes sobre um mesmo assunto. Hoje elas pegam uma migalha de um veículo, uma migalha de outro veículo e elas mesmas tiram as conclusões por elas mesmas, sem saber se a migalha daqueles veículos tem qualidade ou não. Eu acredito que educação sim é necessário, mas é uma educação voltada para a mídia. Como consumir informação de maneira saudável. E isso passa, evidentemente, em consumir informações de vários lugares e estar aberto ao contraditório. E aí isso não é uma questão também só de educação, mas de cultura também. A gente foca em 2 pilares básicos da checagem. A verificação do discurso público, ou seja, a gente checa o que os políticos dizem. A gente hoje tem selos para declarações. A gente também checa aquilo que se convencionou chamar de notícia falsa. Mas não só a notícia falsa. Corrente de WhatsApp, boato, áudios fraudulentos ou potencialmente fraudulentos, imagens, memes, enfim. O que aparecer de desinformação e que, obviamente, tiver alguma relevância para o debate político, a gente também verifica para ver se aquilo tem algum grau de verdade e qual é o grau de verdade daquilo. A gente também tem o nosso braço tecnológico. Então, a gente desenvolve também soluções tecnológicas para combater desinformação. A gente desenvolveu 2 bots, um para Twitter, outro para Facebook. O do Facebook dá dicas de checagem para as pessoas. Então, o objetivo dele não é dizer se uma informação é falsa ou não, mas, usando uma palavra muito batida, empoderar as pessoas com informações e dicas sobre como que elas podem navegar no mar de desinformação que são as redes sociais. E o outro bot no Twitter, que mapeia URLs com conteúdo falso, ou seja, notícias falsas, responde para as pessoas que disseminaram essas URLs com a checagem dos fatos. O nome do robô é Fátima e ela basicamente alerta as pessoas dizendo: oi, você compartilhou um conteúdo falso ou distorcido, veja aqui a correção. Porque a Fátima é um perfil no Twitter que ele é, de certa forma, passivo. Nunca vai publicar numa timeline diretamente, então você nunca vai ver ela publicando coisas na sua timeline se você seguir ela. Mas hoje a gente tem mais de 8 mil seguidores e as pessoas vão lá para ver quem está sendo respondido por ter compartilhado a informação falsa e às vezes chegam a pressionar a pessoa a deletar.
Ninguém gosta de ser contraditado, né? Mas o resultado é positivo, às vezes, sim. Eu só tenho medo dos limites que isso pode tomar. Mas a ideia é boa, a gente tem impacto, a gente tem pessoas que agradecem pelo alerta, a gente tem pessoas que deletam o conteúdo. Existem coisas que são muito comuns e próprias das eleições, não é novidade. É lógico que as coisas tomam proporções maiores por conta do WhatsApp, que é uma rede fechada e que a gente não tem acesso, a gente não sabe a origem das informações e nem quem foi exposto a determinado tipo de desinformação que circula ali. A gente tem o Facebook, cujo algoritmo privilegia aquilo que converge mais com os nossos interesses, ou seja, atua dentro da nossa propensão a acreditar só naquilo que a gente tem como ideia preconcebida. Tem coisas que sempre existiram, como pesquisas eleitorais adulteradas, notícias que se referem a 10, 20 anos atrás, mas que são tratadas como se fosse hoje. Santinhos de candidatos com números alterados para dizer que, na verdade, ele é de partido X e não de partido Y. Todo mundo sabe que isso sempre aconteceu, mas agora eles são distribuídos pelo WhatsApp, entendeu? Então a gente não sabe. Antes você tinha que panfletar em vários lugares da cidade. Hoje você, através de um smartphone, pode disseminar um santinho falso, por exemplo, ou uma pesquisa fraudada para dezenas de pessoas sem sair de casa. O ato final dessa história ainda está sendo escrito. E talvez nunca tenha um ponto final. Enquanto os mecanismos de combate às notícias falsas se multiplicam, as fake news se tornam cada vez mais sofisticadas. É como um vírus que fica mais forte a cada vacina. As próprias autoridades e os especialistas ainda tentam entender o seu meio de atuação. E os efeitos reais são impossíveis de serem medidos. Entre fatos, fakes, mentiras, opiniões, interesses e narrativas, qual será o destino da verdade no Brasil e no mundo?